Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje nós iremos falar sobre a participação da mulher na teologia. Quem vai estar participando é a Evelyn. Tudo bem, Evelyn, com você? Oi, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Amém, fique à vontade no Teologicamente. Bem, Evelyn, fale mais um pouco sobre você para os nossos ouvintes. Quem é você? Ok, meu nome é Evelyn, sou de Sergipe, o melhor estado do Brasil, é claro, né? Há 2 anos, praticamente, eu criei o Meninas Sob Graça, que é blog, /encontro, /clube de leitura, /algumas coisas, que nasceu com o objetivo de ajudar outras moças, de influenciar, de estimular outras moças o estudo da teologia, a boa teologia, a leitura de bons livros, a entenderem, né, sua identidade em Cristo e como é importante o estudo da palavra. Então, eu, no caso, né, criei há 2 anos o Meninas Sob Graça porque foi algo que eu vi que era importante, né, o conhecer ao Senhor, o conhecer sua palavra, não na superfície, mas profundamente. Era importante para a nossa vida, né, então, hoje a gente vai falar sobre isso aqui um pouco, então não vou dar spoiler, não. Mas é basicamente isso, eu sou professora de Química, tenho 27 anos e é isso. Que legal. E você é de qual igreja, Evelyn? Eu atualmente estou na Assembleia de Deus. Meu pai é pastor e eu cresci dentro da igreja, né? Desde os 3 anos eu tô lá. A minha cabeça, né, enquanto a teologia, enquanto a doutrina mudou, né, nesse tempo, há 4 anos atrás, quando eu conheci a teologia reformada, né, a fé reformada. Só que eu continuo na minha igreja, eu entendo que ainda não chegou o momento de eu migrar de igreja, então eu sirvo na minha igreja, ajudo lá, né, da forma como eu posso, não tento reformar a igreja, mas é o erro de muita gente, né, acha que tem que sair reformando tudo agora, né? Exatamente, então eu sirvo como eu posso, né, eu trabalho lá com os adolescentes. Quando dá também, eu sempre dou a sugestão de fazer estudo com mulheres. Então, eu contribuo da forma como eu posso. Os adolescentes aí têm dado muito trabalho para você? São poucos lá, né? Então, é mais tranquilo, assim. Mas dá um pouquinho de trabalho, sim. Como todo adolescente, né? É a fase que começa a descobrir o mundo, acha que é dono de si mesmo, né? Sim. Mas graças a Deus. E manter esses adolescentes, né, na rédea curta ali é um pouquinho complicado, né? Não é fácil não. Principalmente, né, tem escola, né, tem outras influências, então... Bem, pra gente encerrar essa primeira parte aqui, o que os ouvintes, Evelyn, podem esperar desse nosso bate-papo aqui? Então, acredito que vai ter muita coisa que, principalmente as mulheres, né, vai ser desmistificado, né, porque existem muitas pessoas que têm, acredito que já desse bate-papo inicial já deu para entender que teologia não é uma formação, não é basicamente ter uma formação teológica, e que teologia não é unicamente para quem quer ser professor, para quem quer ser pastor, né? Como eu citei a fala do Sproul, todos nós somos teólogos, então todos nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter um conhecimento do Senhor, de quem o Senhor é, do seu caráter. Então a gente precisa sim se preocupar com isso, em sair da nossa zona de conforto e ir procurar e estudar a palavra de Deus. Então, a minha oração, né, é que o nosso bate-papo de hoje estimule as pessoas a, se estão acomodadas, se estão, né, apenas abrindo a Bíblia no dia de domingo, como era o meu caso, que isso venha mudar, que o Espírito Santo venha tocar em seus corações
para realmente buscar se aprofundar na palavra, buscar se aprofundar em quem Deus é, em seu caráter, em quem é Cristo, em quem é o Espírito Santo, né? E buscar realmente na teologia saber quem Deus é. Muito bem. Bem, então já vamos entrar aqui na nossa primeira pergunta da pauta. Eu gostaria que você fizesse para a gente um resumo sobre a participação das mulheres na história da igreja, né? No primeiro século, na Idade Média e no século XXI. Como que é essa participação das mulheres aí nesses três? Eu sei que a história vai muito mais além, mas um resumo objetivo aí. Então, a gente tem realmente conhecimento da participação de mulheres, né? Por exemplo, dentro da igreja primitiva, e nós entendemos que o contexto era outro, né? Então, o contexto nesses primeiros séculos era em que as mulheres realmente eram colocadas para escanteio, vamos colocar assim, né? Existiam muitos obstáculos para que realmente a mulher atuasse dentro da igreja. Em um certo sentido. Só que muitas mulheres, mesmo diante desses obstáculos, elas entendiam o seu papel quanto serva de Deus e eram ativas, né? A gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, testemunho de mulheres que tiveram papéis importantes, que exerceram seus dons, que serviram, mulheres que acompanharam o ministério de Jesus, por exemplo, né? A gente vê o caso de Priscila, né, a esposa de Áquila, que sempre na Bíblia aparece, né, Priscila e Áquila. E o nome dela sempre aparece em primeiro, e alguns comentaristas falam que muito provavelmente ela era mais ativa no ministério, né? Então foi uma mulher que esteve ali ativa, ajudando Paulo, por exemplo, ajudando as igrejas, né, nesses primeiros séculos, nessa igreja primitiva. E fora também, né, do período testamentário, a gente também tem um conhecimento de mulheres que estudaram, né, mulheres que se dedicaram ao estudo da palavra, né, geralmente eram mulheres com classes sociais mais altas, que tinham recursos, né, que tinham oportunidades, porque, né, o contexto não é como hoje, né, totalmente diferente, então elas tinham essa oportunidade de aprender, por exemplo, o grego, de aprender o hebraico, e aí elas se dedicavam ao estudo da palavra, né? E existiram mulheres que foram mortas por isso, né? Que foram martirizadas. Naquele livro, o livro dos mártires, a gente vê, né? Ele vai fazendo um apanhado, né? Desde o Novo Testamento até a época que foi escrito, né, mostrando pessoas que foram martirizadas por pregar a palavra, por não negar o cristianismo, e dentro dessas pessoas existiam mulheres também, né? Eu separei alguns nomes aqui, como por exemplo a Biblias, né, que era antes uma apóstata, mas se rendeu a Cristo e por isso ela morreu, né? Ela foi martirizada. Teve também Blandina, também foi martirizada em Roma. Marcela foi queimada. Cadê o nome dessa aqui que eu não estou entendendo? Portaneiena, cada nome. Portaneiena, que derramaram betume fervente sobre a cabeça dela, depois ela foi queimada. Perpétua, que é até bem conhecida esse nome, não sei se você já ouviu, Perpétua, ela foi colocada, né, sem roupa para que fosse morta por um touro bravo. Então, Sim. houve também uma jovem que pregou o evangelho para o seu irmão, para o marido, ela tinha 16 anos, Cecília é o nome dela, e ambos se converteram, né, ambos foram convertidos, e depois, por causa disso, ela foi, né, colocada nua, mergulhada em um banho escaldante, depois teve sua cabeça arrancada. Outra jovem chamada Denise, 16 anos, ao ver um homem sendo martirizado, e ele foi dada a ele a oportunidade, né, de negar a Cristo e sacrificar a ídolos pagãos, e ele disse, não vou fazer isso, porque só Deus é digno de reverência, não vou
sacrificar aos demônios e tal. Só que aí no momento, né, da tortura, ele se retratou com o que tinha dito. E aí ela falou, abre aspas, ó infeliz, porque haverias de comprar um momento de alívio às custas de uma eternidade de penúria. Ou seja, né, de trocar aquele momento de alívio por passar a eternidade inteira, né, Sim. sofrendo por ter negado a Cristo. E aí ela foi ouvida. Ouviram o que ela disse e foi perguntado a ela se ela era cristã e ela se declarou cristã. Então, ela foi decapitada. No período da Reforma, nós temos vários nomes de mulheres que se envolveram, né, tanto ajudando, né, como ajudando, protegendo, né, porque os protestantes foram perseguidos pela Igreja Católica nessa época. Então, muitas mulheres abriram seus lares, cuidaram desses homens, dessas pessoas refugiadas. Só que também houveram mulheres que se dedicaram a escrever coisas, como, por exemplo, Catharine Zell, que ela era esposa de um dos reformadores, e ela era uma mulher muito bem instruída, né? Então, ela também, né, fez o seu papel como esposa, né, e recebeu vários refugiados em suas casas, mas ela também teve uma participação ativa dentro da reforma, escrevendo cartas, buscando a paz, a verdade. E os escritos dela, né, tem um livro que chama Mulheres da Reforma, e o autor vai falar que os escritos dela foram realmente importantes para a expansão do protestantismo. Ela escreveu também na época que o luteranismo começou a se espalhar, então ela escreveu contra o luteranismo, escreveu um livro implorando que a cidade permanecessem fiéis a Cristo. Houve outra mulher também no período da Reforma, como Philippine de Luns, que foi martirizada, né, por estar junto com os cristãos, por estar ativa ali em pregar o evangelho, em pregar o verdadeiro evangelho, no caso, né? E por causa dessa perseguição, ela foi presa. E na prisão ela deu testemunho de sua fé, se manteve firme e foi condenada à morte. Então, existiram muitas mulheres ao longo da história que inclusive pagaram com suas vidas por entenderem quem elas eram em Cristo e que elas tinham um papel dentro da comunidade cristã, né? Que elas tinham um papel dentro das suas casas, mas antes disso elas tinham um papel como cristãs, como mulheres que deveriam conhecer a Deus, mulheres que deveriam pregar o evangelho, não só com a fala, mas também com suas atitudes em todas as áreas de sua vida, né? E atualmente também existem diversas mulheres que, acredito que até em maior número, né, que têm se dedicado à proclamação do evangelho, ao estudo da teologia, ao ensino, e mesmo entendendo que as mulheres não são chamadas ao pastoreio, né, elas são chamadas a amar a Deus sobre todas as coisas. E para que a gente, né, como mulher, possa amar ao Senhor, a gente também precisa conhecer e, consequentemente, também fazê-lo conhecido. Então, a gente vai ensinar, a gente vai falar sobre o Senhor, sobre quem Ele é, né? Então, existem mulheres, né, que estudam, fazem seminários, né? Então, tem mulheres dentro dos seminários, tem mulheres fazendo cursos teológicos, né? Porque esse crescimento, né, essa expansão, principalmente veio com a internet, né, a informação, fez com que muitas mulheres tivessem, né, despertado para esse interesse. Claro que são instrumentos usados pelo Senhor, né? Mas a gente já percebe que esse número tem aumentado, sabe? E eu até me arrisco a dizer que as mulheres estão até mais interessadas do que os homens, sabe? Que os homens estão mais acomodados e as mulheres têm se despertado para o estudo da teologia. Que bom, que despertem mais mulheres corajosas, dispostas a levar adiante a mensagem genuína do Evangelho, né? Amém. Você acredita que as mulheres elas devem se limitar apenas ao estudo da teologia no que diz respeito à maternidade, à família, à feminilidade, porque talvez esse talvez seja o grande número de mulheres, ou tenham tido o maior grande número de mulheres, que ao falar sobre teologia, ou a se engajar a falar sobre teologia,
vão mais por esse lado, sobre maternidade, família, feminilidade. E você acha que as mulheres devem se limitar a apenas isso? De forma alguma, né? Como a gente falou, a teologia é o estudo sobre Deus. E esses assuntos, né, sobre a maternidade, sobre a família, sobre feminilidade, sobre casamento, vão ser um resultado, né, uma consequência do estudo da palavra de Deus, né? A forma como nós vamos nos relacionar com a maternidade, com a família, com o casamento, com a feminilidade, vai ser uma consequência, vai ser um reflexo de quem Deus é, do que Ele quer para nossa vida, né? De qual papel Ele instituiu para nós. Só que isso, como eu disse, vai ser uma consequência. Primeiro a gente tem que conhecer quem Deus é. Primeiro a gente conhece o caráter de Deus, os atributos, porque senão vai ser simplesmente regras, né? A gente vai dizer, Deus me chamou para ser mãe, né? Para constituir uma família, a feminilidade é isso, isso, isso. Tá, mas isso tudo está embasado em quê? Né? Se a gente não conhece quem Deus é, se a gente não conhece a santidade de Deus, se a gente não sabe melhor e mais profundamente sobre quem o Senhor é, isso tudo vai ser ou simplesmente regras a seguir, simplesmente estereótipos a seguir, porque está todo mundo sendo, porque está todo mundo falando, porque tem as páginas de feminilidade falando, ou então a gente vai achar isso irrelevante, né? A gente não vai entender o porquê, o propósito de tudo isso, porque a gente não conhece o porquê, né? Ou seja, a gente não conhece a Deus, a gente não conhece quem Ele nos criou para ser e por que Ele nos criou para ser, né? Então, a gente não vai entender que nós fomos feitas para a glória de Deus, que esse é o nosso principal chamado, glorificar a Deus. Então, a gente, sabendo disso, a gente precisa glorificar a Deus na maternidade, a gente precisa glorificar a Deus na família, né? Dentro da nossa feminilidade, mas também dentro do nosso trabalho, em todo lugar que a gente vá, né? Então, não se limitando a apenas isso. Então, é importante, né? A gente ver a teologia aplicada à maternidade, à família, a todos esses assuntos, a todos esses temas. Mas a gente precisa se aprofundar em quem Deus é. E outra, a gente também precisa ver outras áreas, né? Como, por exemplo, porque a gente falou sobre a questão da importância de saber, né? A soteriologia, né? A doutrina da salvação. Então, a gente precisa saber dessas outras coisas para que a gente tenha um entendimento do todo, né? Das principais doutrinas do cristianismo. Porque senão fica tudo muito no ar, né? A gente acaba perdendo a conexão entre as áreas dentro da teologia, né? Então, é importante que a gente aprenda sobre isso também, mas como eu disse, isso vai ser uma consequência de um bom estudo teológico, de um bom estudo sobre a palavra de Deus, sobre quem Deus é, sobre sua vontade, sobre o seu caráter e sobre o que Ele quer para nós, né? Sobre seus mandamentos. Sim, eu particularmente não sou contra, e eu acho que deve-se haver sim maior participação das mulheres na construção teológica, por exemplo, no que diz respeito à construção teológica mais acadêmica. Uhum. Mas, assim, será que talvez as mulheres tenham se limitado, quando se fala sobre teologia, a respeito de maternidade, família, feminilidade, talvez seja porque esse é o espaço que elas têm encontrado para falar sobre teologia ou para expressar a sua teologia? Pode ser, irmão, pode ser. Como a gente falou, né, sobre essa questão de que ainda existe, né, talvez um preconceito, um conceito errado a respeito de o que é a teologia e sobre sua importância. Então, como a gente falou, às vezes é tido ou como sem importância, como algo errado que vai nos deixar frios na fé, ou como algo que é apenas para quem vai ensinar, para quem vai ser pastor, né? Então, pode ser que seja um reflexo, né, disso, em que as mulheres então, eu vou usar a teologia simplesmente aplicada a tudo isso, né? Mas, hoje em dia, com a internet, a gente tem mais uma autonomia, né, para falar sobre diversos assuntos. Então, a gente pode usar, inclusive, né,
a internet, as nossas redes sociais, para talvez até forçar esse espaço que muitas vezes talvez a mulher não tenha dentro das igrejas, né? Que também acredito que isso tem mudado muito, mas ainda tem igrejas que são assim, né? Que as mulheres ficam só com a parte do cuidado com as crianças e pronto, né? É o espaço que é dado, e não que isso seja ruim ou que seja menos importante, mas não é apenas isso. Olha, uma coisa que eu vejo também é que, por exemplo, quando uma mulher, por exemplo, congresso de mulheres, o que geralmente se fala é sobre Sim. Esther, sobre Ana, enfim, mas não se fala sobre algo mais pesado, né? Fora desse assunto. Sim. Talvez também a culpa será que ser uma comodidade isso também? Ser uma zona de conforto? Ficar apenas nessas questões também? Olha, eu acho que essas questões são importantes, tá? Mas Sim. como a gente falou, não é apenas isso. Uhum. Então, talvez sim, seja mais cômodo falar sobre esses assuntos, né? E talvez seja também por... Será que as mulheres iriam, se fosse para falar sobre o Congresso de Mulheres sobre Escatologia? Pois é. Então, eu acho que muitas vezes é usado assim, né? Para que haja um interesse das mulheres, né, em entender, né, seu papel, não seria porque... bacana? Não entendi, perdão? Mas não seria bacana isso? Já pensou um Seria congresso de ótimo, mulheres e lá seria vamos ótimo, falar sobre escatologia? seria ótimo mesmo. Mas realmente é algo que a gente não vê, né? Mas olha, tem, por exemplo, o livro, eu vou indicar um livro aqui que fala sobre os atributos de Deus. Foi um livro escrito por mulher, para mulher, né? Então, isso tem mudado, graças a Deus isso tem mudado. Então, talvez a gente encontre algum dia um congresso sobre escatologia, Uhum. congresso feminino sobre escatologia. Então, eu acredito que esse cenário tem sim mudado. As mulheres têm se despertado para esse sair dessa bolha, sabe, da feminilidade bíblica e ver que existem outras áreas a serem exploradas e que também são importantes. E repito, não seja importante saber aprender sobre maternidade, aprender sobre filhos, aprender sobre famílias, são realmente muito importantes. Mas não é apenas isso. Ok. Bem, na sua opinião, quais as consequências, né, do não estudo teológico para as mulheres, né? E qual é a importância, né, do estudo teológico para as mulheres no todo? Bom, conhecer a Deus é importante, né? A gente já falou muito sobre isso aqui, porque nós servimos a um Deus que muitas vezes a gente não conhece quem é. A gente só sabe que Ele é bom, que Ele providenciou salvação, e isso é maravilhoso, já saber disso, já é um começo, né? Mas não apenas isso. A gente precisa saber mais sobre Ele, né? Quem o Senhor é. A gente precisa saber quais são os atributos que só Ele tem, quais são os atributos que Ele comunica a nós, e por isso nós precisamos, né, estar em oração, buscando e fazendo a nossa parte para que realmente nós espelhemos os atributos do Senhor, como, por exemplo, a santidade, né? Que a santidade tem uma parte que é só dele, tem um aspecto da santidade que só Deus é santo, mas um outro que ele nos convida a participar, né? Que ele nos espelha em nós, que nós espelhamos, na verdade. Então, é importante a gente saber dele. Como é que a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Eu sempre falo isso com os adolescentes lá, sobre quando a gente conhece alguém, quando a gente acabou de ser apresentado uma pessoa, a gente não vai amar aquela pessoa naquele momento, né? A gente vai amar no sentido de amor cristão, no sentido de, né, se a pessoa estiver precisando e tal, a gente vai servir, vai ajudar. Mas de amor mesmo, de querer bem. A gente não vai querer bem aquela pessoa, ou melhor, querer bem não, no sentido de gostar, né? A gente não vai gostar de uma pessoa que a gente acabou de ver. Ou então, é aquele primo, é aquela prima de uma amiga. Eu sei que ela existe, eu sei que ela é legal, mas eu não a conheço. Então eu não vou simplesmente amá-la, né? Porque eu ouvi falar dela, porque eu sei que ela faz algumas coisas legais. Não, eu vou amá-la à medida que eu me aproximo dela, à medida que eu vou conhecendo o seu caráter, à medida que eu vou sabendo quem ela é, o que ela faz, né? O que ela fez, enfim. Então, de forma semelhante, né? Acontece com o Senhor. A gente
não vai amá-lo sem conhecer. Então a gente precisa conhecer ao Senhor. É um mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que a gente vai cumprir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas se a gente não conhece quem Ele é? Como é que a gente vai obedecer sua palavra se a gente não sabe quais são os mandamentos? O que é que Ele ordena que a gente faça ou que a gente não faça, né? Então, é importante que a gente conheça quem Ele é, quais são os seus mandamentos, quais são as suas promessas, né? Isso é muito importante para nos manter firmes, né? Então, quando a gente não tem tudo isso, quando a gente não tem essa base bem estabelecida no conhecimento de Deus, no conhecimento de sua palavra, a gente vai ser levada, como Paulo diz, por qualquer vento de doutrina, né? Então a gente vai ser facilmente levada por qualquer coisa que as pessoas por qualquer coisa que as pessoas dizem, né? Então, a gente deu o exemplo aqui do feminismo. Muitas pessoas são levadas pelo feminismo por causa de uma falta de conhecimento de quem Deus é e do que Ele deseja para nós, de qual sua vontade para nós. Então, veja, a gente é levado por ideologias antibíblicas porque a gente não conhece a Bíblia, porque a gente não conhece a palavra de Deus. E a gente também é levado a pecar, a gente também é levado a fazer aquilo que não agrada a Deus porque a gente não conhece quem Deus é. A gente não conhece o que Ele quer, o que Ele não quer, e também a gente não cresce espiritualmente, né? À medida que a gente vai conhecendo a Deus, nós vamos desenvolvendo um caráter cristão, nós vamos sendo semelhantes a Cristo. Quando a gente não tem isso, nós somos fracos e nós seremos mais suscetíveis ao pecado. Então, por isso que é importante que a gente estude a teologia, por isso que por isso que é importante que a gente estude a respeito de Deus, que a gente realmente se aprofunde em sua palavra, né? E quando a gente não faz isso, como eu disse, a gente é levado por qualquer coisa, a gente é influenciado por qualquer coisa, porque a gente não sabe, a gente não sabe o que é que a gente tem que fazer, o que é o perigo daquela ideologia, por exemplo, por que aquilo é pecado, por que aquilo desagrada a Deus. Então, à medida que a gente conhece a Deus, nós vamos entendendo quem nós somos nele, a gente vai entendendo a nossa identidade. Então, quanto mais a gente souber quem nós somos em Cristo, menos suscetíveis a pecar nós seremos, porque nós estaremos cada dia mais semelhantes a Cristo, né? O nosso caráter vai sendo forjado, nós seremos transformados à medida que nós conhecemos o Senhor. Então, nós precisamos buscar, né? Nós precisamos buscar no Senhor o conhecimento, utilizar, né, de boas literaturas que nos ajudem a entender a palavra de Deus, que nos ajude a crescer em conhecimento das doutrinas cristãs, para que a gente possa, né, saber o que é que a gente participa. A gente é cristão, mas às vezes a gente não sabe doutrinas principais do cristianismo, né? Então, a gente precisa se atentar a isso, né? Que o Senhor nos ajude, realmente. Amém. Evelyn, faz sentido, né, quando dizem que o homem ele ofusca a participação da mulher na construção teológica. Esse talvez seria o motivo de pouca participação das mulheres na teologia, na construção teológica. Ou seria por outro motivo? Por exemplo, a gente poderia citar aqui a falta mesmo de interesse das mulheres em participar na construção teológica, ou outras aí, prioridades. Qual a sua opinião? Com certeza, ainda existem homens que acreditam que a mulher não deve, né, participar quando o assunto é teologia, já que elas não serão pastoras, né, já que não se crê no pastorado feminino, ou acreditam que as mulheres, né, devem se preocupar unicamente com seus maridos e com seus filhos. Só que, na minha opinião, né, no que eu vejo na palavra de Deus, isso é totalmente reprovável. Nós sabemos, né, que a teologia é o estudo sobre Deus, né? Basicamente é o estudo a respeito de Deus e a respeito de sua palavra. E as mulheres são filhas de Deus e também precisam conhecer profundamente o Deus que servem, né? Só que, então, eu acredito sim que existe uma parcela de culpa, né, dos homens, da igreja, né? Existe dentro de muitas igrejas a ideia de que ou a teologia é ruim, né? Aquela fala aquele versículo
de Coríntios, né, que a letra mata o espírito, a letra mata, mas o espírito que vivifica. Então, a passagem é tirada do contexto para dizer que é ruim estudar teologia. Ou então, acredita-se que a teologia é só para, né, os pastores, só para quem deseja ter algum cargo dentro da igreja, ou algum professor, né, como a gente falou no início. Então, eu acredito sim que exista essa parcela de culpa, né? Mas também não é o único motivo, né? O coração da gente, né, das mulheres e também dos homens, é naturalmente mau. Então, a gente tende a ficar na nossa zona de conforto. A gente tende a se acomodar mesmo. Então, se para mim é mais cômodo aprender de Deus unicamente quando eu vou para a igreja, então, né, se eu quero ficar na minha zona de conforto, vai ficar assim. A questão é que não é suficiente, né? É muito importante, a gente necessita, né, da vida dentro da igreja, a gente necessita crescer junto com os nossos irmãos, ouvir a palavra. Então, é uma das formas que a gente aprende, mas não é a única. A gente precisa também ir, né? A gente precisa não ficar só passivo ao conhecimento de Deus, mas também ativo no sentido de buscar, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, né? Não apenas ler automaticamente, mas ler, entender, meditar e estudar, ir mais a fundo, né, no que a palavra de Deus diz. Então, muita parcela de culpa é nossa mesmo, né? Por falta de interesse, por colocar outras coisas como mais importantes e não priorizar o estudo da palavra do Senhor. Correto. Eu sei que a gente falou aqui no início um pouquinho dessa questão da teologia não ser apenas acadêmica, né? Uhum. Mas uma questão de vida, né? De responder às questões da vida. Mas entrando um pouquinho nessa questão acadêmica, por exemplo, você acha que, assim, uma mulher, uma moça, enfim, ou uma jovem, quando ela vai entrar para a faculdade, geralmente ela não escolhe um curso, uma faculdade de teologia, ou ela vai escolher pedagogia, vai escolher direito, mas talvez eu não tenha visto assim, eu estou falando, talvez você tenha uma outra visão a respeito disso, mas quando as mulheres elas têm essa oportunidade de ingressar numa faculdade, elas não vão escolher muito a teologia, né? Elas não vão querer fazer teologia. A outra questão que eu vejo também, eu concordo plenamente com o que você disse, né, na sua primeira fala, que existe sim essa questão dos homens, né, ainda ter essa que do homem estar lá na frente, até a denominação mesmo a qual eu faço parte, que não existe, né, pastorado feminino, apenas o masculino. Não que a gente não impede, né, as mulheres de ensinarem, mas assim, por exemplo, as mulheres, até mesmo as mulheres que às vezes têm formação teológica, e se você vê o conteúdo que ela produz, não é teológico. Às vezes é um conteúdo sobre maquiagem, o conteúdo sobre casa, enfim. Você acha que está errado, não está? O que você vê em relação a isso? Então, eu acredito que a teologia ela pode ser aplicada a qualquer área, né? Então, o estudo da teologia, o conhecimento de Deus, vai refletir em todas as nossas áreas. Então, eu não vejo problema, né, particularmente falando, de a mulher, né, que tem talvez uma formação teológica, focar em uma área, né, falar sobre, sei lá, sobre casamento, falar sobre beleza. Então, ela pode falar sobre tudo isso do ponto de vista bíblico, né? E isso com certeza vai ser bom, isso com certeza vai agregar, vai ajudar outras pessoas, mas eu não acho saudável que as pessoas achem, né, que as mulheres achem, que o estudar teologia é unicamente para falar sobre feminilidade, para falar sobre maternidade, sobre casamento, né, sobre relacionamento. Não, como eu disse no início agora da minha fala, a teologia, ela vai ser aplicada em todas as nossas áreas, né? O conhecimento de Deus, de sua palavra, nos dá um embasamento para que a gente, né, seja crente em todas as áreas, que a gente
faça tudo para a glória de Deus, faça tudo da melhor forma possível, tudo como se fosse para o Senhor, né? Isso que a palavra de Deus nos ensina. Só que não só isso, né? A gente precisa entender quem é Deus, qual é o seu caráter, né? Quais são os seus atributos. A gente precisa entender a doutrina da salvação, por exemplo. Às vezes a gente não sabe, não entende, como era o meu caso. Eu não sabia, né? Não sabia nada da doutrina da salvação. Só sabia que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar, mas eu não entendia o porquê a morte dele na cruz me salvava. A não sei quantos mil anos depois, entende? Então são coisas básicas e essenciais para o cristianismo que às vezes a gente não sabe, entende? A gente ouve na igreja, Jesus morreu por nós e por isso nós temos vida, tal, tal, tal. Só que a gente não entende a fundo o que isso significa, a gente não entende a doutrina da imputação, da dupla imputação, né? Que o nosso pecado foi colocado em Cristo e a ira de Deus foi derramada sobre ele, né? A gente não entende tudo isso, que a justiça dele foi imputada em nós. E tudo isso é importante, né, para a nossa vida, para que a gente cresça espiritualmente. Então, eu não sei se eu respondi corretamente a sua pergunta, mas eu não vejo problema da mulher falar, né, sobre essas determinadas áreas, e eu acredito que a teologia entra aí também. Só que eu acho importante que não foque apenas nisso, né? Porque às vezes dá a entender que o estudar teologia como mulher só é aplicável nessas áreas, né? Casamento, família, maternidade, beleza, sei lá. Entende? Então, não, é Uhum. mais amplo que isso, né? Então, o nosso estudo de teologia deve estar focado em Deus, em sua palavra, e uma consequência desse estudo, né? Uma consequência do estudo sobre Deus, sobre sua palavra, é que a gente vai saber como agir nas outras áreas. E não apenas focar nessas áreas, né? Essas áreas não são um fim em si mesmo. Elas vão ser uma consequência, né, do estudo a respeito do Senhor, de sua palavra. Ok, muito bem. Um texto retirado da revista Paralelos e tinha por tema A Mulher Fazendo Teologia, dizia o seguinte, abre aspas, né? Com a mulher fazendo teologia, espera-se que seja adquirida maturidade suficiente para uma vida renovada, não mais como instrumentos de manipulação aos projetos dominadores e machistas. Fecha aspas. Qual é a sua opinião, Evelyn, sobre esse texto da revista Paralelos? Bom, eu não conheço essa revista, mas já fico assim, pensando o que, qual a tendência dela, e eu imagino que seja pro lado do feminismo, porque a minha opinião sobre esse texto vai depender do que quem escreveu o texto entende por uma vida renovada, e do que também ela entende como manipulação aos projetos dominadores e machistas. Se uma vida renovada é abandonar o que a palavra diz sobre feminilidade, sobre o papel da mulher como serva de Deus, sendo modesta, santa, que enquanto casada é de forma voluntária e amorosa, submissa ao seu esposo e que tem como prioridade o serviço a Deus, o serviço à sua família, aos seus filhos, né? E se esse papel da mulher é algo tido como machista e dominador, então a gente está afirmando, no caso eles estão afirmando que a Bíblia é machista. Consequentemente, Deus também é. Sendo assim, eu discordo fortemente, né, dessa opinião, ou desse texto, né, desse pequeno texto. Só que, como eu falei anteriormente, o bom estudo teológico ele vai refletir em todas as áreas da nossa vida, né? Então, consequentemente, vai também preparar a mulher para ser sábia, para ser firme em suas convicções e, Uhum. consequentemente, né, essa mulher não vai se deixar, ou pelo menos não vai se deixar facilmente ser levada por uma manipulação machista e dominadora, como o texto está dizendo, né? Mas aí tem que ver o que seria o que eles têm como essa manipulação machista e dominadora. Então, eu não nego a existência do machismo, né? Seria muita doidice da minha cabeça negar que existe machismo. Sim, existe. E existe dentro das igrejas, existem também, né?
A gente ainda consegue ver isso, e isso é muito triste, né? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o homem e a mulher têm papéis distintos, porém têm a mesma importância perante Deus, né? O Senhor vê o homem e a mulher como seus filhos e ambos são importantes, ambos são amados da mesma forma, ambos são pecadores, ambos precisam de redenção, né? Mas tendo o machismo, né, como machismo mesmo, não como o que a palavra diz, né? Porque o que a gente ouve é que a palavra de Deus é machista, né? É um sistema patriarcal e tal, tal, tal. Então, se não for nesse sentido, eu acredito que sim, o bom estudo teológico vai sim ajudar, vai preparar essa mulher para ser sábia, para saber discernir, para não se deixar ser levada. E então, ela como sábia, ela vai conseguir identificar isso, né? Ela vai conseguir identificar isso e não se deixar ser levada. E entra naquilo que você falou, né, das mulheres estarem embasadas biblicamente, teologicamente, para até não cair nessas armadilhas ideológicas que muitas Sim. vezes acontecem, né? Porque a teoria é boa, né? Libertar a mulher, né? Uma vida renovada e libertação da opressão, mas na verdade está substituindo, né? O que se espera ser uma substituição da Bíblia, de uma boa teologia para uma ideologia, né? Exato. Eu sempre costumo dizer que a gente não precisa do feminismo, a gente precisa de Cristo. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, né, que a mulher realmente tem importância perante Deus, que a mulher não é menor que o homem, que a mulher não é inferior. E o problema, né, geralmente quando se fala nessa questão da inferioridade da mulher, é simplesmente pelo fato de Deus ter instituído o homem como líder, né, e a mulher como sua auxiliadora. Então, as pessoas entendem a submissão como algo ruim, né, como algo menor. Só que quando a gente vai parar para pensar, né, Deus instituiu a mulher como auxiliadora. Se fosse algo tão ruim assim, ele não se denominaria auxiliador do seu povo, né? Porque Deus fala sobre ele mesmo como auxílio, né? Como aquele que ajuda, ele é o nosso ajudador e tal. Então, Deus iria colocar, né, um papel ruim para ele mesmo, né? Algo menor, algo inferior, se ele é o Todo-Poderoso, se ele é digno de honra, de glória, de louvor, se ele é o Criador de todas as coisas. Então, só por aí a gente tira que ser auxiliadora, na verdade, é uma honra, não é Sim. algo menor, né? E quando a gente olha para o papel do homem como líder, é difícil, não é tranquilinho, não. Jesus nos chama a amar aos nossos esposos, a servi-lo, né? E Jesus chama os homens para amar as suas esposas como ele amou a igreja. Olha o tamanho dessa responsabilidade, com amor sacrificial a ponto de entregar sua própria vida por sua esposa. Então, a gente distorce muitas vezes essa questão e coloca como se ao Deus instituir o homem como líder e a mulher como auxiliadora, Deus está dizendo que o homem é melhor e que a mulher não, né? Então, é bem complicado isso aí e como você mesmo disse, quando a gente está firmado na palavra, quando a gente entende, né, o todo, quando a gente entende profundamente a palavra de Deus, a gente também não vai se deixar levar por essas ideologias, né? Porque, como eu disse e repito, a gente não precisa do feminismo, a gente não precisa de ideologias, né? A gente precisa de Cristo. É Ele quem nos defende, é Ele quem é o nosso defensor, não é o feminismo, né? O feminismo está preocupado com as mulheres que são feministas, né? Às vezes as mulheres se iludem achando que o feminismo luta por todas as mulheres, por igualdade, mas na verdade o feminismo é político, né? Não é uma luta por todas as mulheres, não é. E a gente vê essa hipocrisia dentro do feminismo é simplesmente quando as próprias feministas atacam uma mulher que simplesmente entende o seu papel dentro do seu lar. E aí é rechaçada,
e aí é tida como burra, né? Como escrava de um sistema patriarcal. Gente, a mulher não pode ser o que ela quiser. Quando a mulher quer estar em seu lar, cuidando do seu esposo, cuidando da sua família, é ser burra, né? Então, a gente vê que o feminismo ele defende apenas quem é feminista, as mulheres que são feministas. Se a mulher não for feminista, ela é rechaçada. Se ela escolhe algo que o feminismo defende, que o feminismo não, se ela escolhe algo contrário ao que o feminismo defende, né, é tida como burra, como estúpida. E ainda, quando a gente fala que não é feminista, ainda a gente ouve que toda mulher é feminista. Não, minha cara, eu não sou feminista, ok? Não, toda mulher é feminista. Ah, agradeço a feminismo. Não, não agradeço o feminismo por nada. Eu agradeço a Cristo. Ele é quem é meu salvador. Ele é quem morreu na cruz por mim para me salvar. Então, eu não devo nada ao feminismo e nenhuma mulher deveria dever nada ao feminismo, sabe? E assim, como você disse, né, apesar do feminismo, desse movimento, né, querer a libertação da mulher, entre aspas, né, ele aprisiona em outro lugar, porque eles dizem que esse movimento diz que a mulher deve ser livre, mas quando você diz que ou a mulher no caso diz que quer ser uma dona de casa, aí não. A liberdade não existe nesse caso, não, né? Não existe. O tema do feminismo é, né, você pode, seja o que você quiser, mas quando é na hora de você ser cristã, de você seguir a palavra de Deus, aí não pode. Aí é burrice, né? Aí você não pode ser o que você quiser. Então a gente já vê aí a hipocrisia, né? E fora que eu entendo que existem pautas levantadas pelo feminismo que são realmente importantes, né? Que são verdadeiras, né? Então, por exemplo, existe machismo? Existe. Existem homens que batem em suas esposas, existem mulheres que são realmente oprimidas dentro de sua casa, existe. A gente não é negacionista, existe. Só que o problema, né, um dos problemas do feminismo é que coloca essa culpa na conta dos homens em geral. Então, todo homem é estruturalmente machista, segundo o movimento feminista. Então, você já é machista porque você foi criado dessa forma, porque você nasceu dessa forma. Então, estruturalmente, todo homem é machista, potencial estuprador. Então, é isso que é dito, né? Então, a gente entende que existe um problema? A gente entende que existe um problema. Esse problema é o homem? Não. O problema é o pecado que assola tanto homem como mulher. E como a Carole McCulley fala, que o feminismo é uma reação pecaminosa ao pecado dos homens, né? Então, veja, é você rebater pecado com pecado, entende? Então, nós como cristãos, nós precisamos entender que identificar o problema como o sexo masculino é errado. Não é o que a Bíblia nos ensina, né? Porque a gente sabe que as mulheres pecam tanto como os homens. Então, o movimento feminista ele é uma resposta pecaminosa ao pecado do machismo, né? Então, não tem pra onde fugir, fica um ciclo pecaminoso. E a gente não pode se deixar influenciar por essas ideologias, né, que negam o que a palavra diz, né, que tem a Bíblia como machista, né, Deus como machista. Então, não acredito que não seja o caminho, né, mesmo entendendo que existem coisas que são importantes que a gente fale dentro das igrejas, mesmo entendendo que existem coisas que realmente são verdade e que são importantes que entrem no nosso debate. Mas o cristianismo já faz isso antes do feminismo, né? Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha, por exemplo, Jesus, né? O feminismo não existia quando Jesus estava lá defendendo as mulheres, né? Quando a dignidade e a importância das mulheres era defendida. Então, por isso eu repito, estou repetindo de novo, nós não precisamos do feminismo, nós precisamos de Cristo. Muito bem. Saindo um pouquinho desse tema do feminismo, eu gostaria que você indicasse para os nossos ouvintes
leituras para o nosso público sobre leituras teológicas para as mulheres, né? Os homens também podem ficar à vontade para ler, né? Pode ser. Então, eu separei aqui 4 livros. 3 são referentes aos atributos de Deus, porque, como eu falei, acho que é muito importante a gente conhecer quem Deus é. Então, eu separei 3 livros. Um é um clássico, do Tozer, que chama O Conhecimento do Santo. Então, ele vai falar sobre os atributos de Deus, né? Então, ele vai falar sobre a santidade, sobre a soberania de Deus, sobre o amor, né? Ele vai falar de alguns atributos de Deus. E existem também 2 livros que um vai falar sobre os atributos incomunicáveis e outro vai falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. São os 2 da Jane Wilke. Um é Renovadas, e aí nesse Renovadas ele vai falar sobre os atributos de Deus comunicáveis, né, que ele compartilha conosco. Então ele vai falar sobre o amor, sobre a bondade, sobre a justiça. Então ela vai falar sobre esses atributos que o Senhor comunica a nós e vai nos dizer como nós podemos, como nós devemos, né, comunicar esses atributos de Deus. Então é muito bom esse livro. E o outro é o Incomparável, que aí, como o nome já diz, né, a gente já pode supor que são os atributos incomunicáveis de Deus, são aqueles que só Deus tem. Então, só Deus sabe de todas as coisas, só Deus é onisciente. E ela vai mostrar nesse livro também que muitas vezes nós pecamos ao querer ser como Deus, né? E a gente volta ao pecado inicial, né? Eva pecou lá porque ela quis ser, conhecedora de tudo, né? Como ela foi tentada a querer. Então, existem esses atributos, são atributos que pertencem unicamente a Deus, que Ele não comunica a nós, né, a nós, seus filhos. Então, é muito importante que a gente saiba, né, os atributos que são comunicáveis e os que não são, os que pertencem unicamente a Deus. E um livro que é Teologia Sistemática, que eu inclusive falei no início do podcast, que é o Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul, que ele é um livro de teologia sistemática, então ele vai falar sobre cristologia, soteriologia, então ele vai falar sobre as doutrinas, né? Então a gente vai aprender sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre como Deus opera a salvação, né? Então a gente vai ver essas doutrinas de forma simples, tá? É um livro assim para início mesmo, é uma introdução à teologia sistemática e eu sempre indico ele para quem quer começar a entender a teologia, para quem quer começar a estudar. E assim, é uma linguagem bem tranquila de entender. É grandinho ele, mas assim, é bom para ir estudando, sabe? Não é um livro para você levar assim pro ônibus e ler, é um livro para você estudar, só que é uma linguagem bem tranquila de se entender. Então fica aí minhas indicações para começar nesse caminho aí da teologia. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. E agora eu gostaria de ouvir as considerações finais da convidada de hoje. Ok, gente. Então, concluindo, né, tudo que a gente viu, a gente já viu que a teologia é o estudo acerca de Deus, acerca de sua palavra, né, basicamente isso. Então, nós como cristãos, nós precisamos, sabe, conhecer melhor o Senhor, para que a gente possa servi-lo da melhor forma, né? Se nós amamos ao Senhor, se nós temos realmente um coração regenerado, o Espírito Santo coloca em nós um desejo de conhecer ao Senhor, né? Então, que a gente deixe de lado o nosso comodismo, a nossa preguiça e que a gente se achegue a Ele, que a gente busque na palavra, né? Que a gente busque conhecer melhor a palavra de Deus, conhecer o seu caráter, conhecer o que o Senhor fez, né? O que o Senhor faz e o que Ele fará, as suas promessas que ainda estão para serem cumpridas. Que é importante que nós conheçamos, porque isso nos faz, né, um olhar para a eternidade, nos faz estar firmes e lembrar, olha, existem promessas do Senhor a serem cumpridas, né? E pela fidelidade dele que foi mostrada ao longo da palavra de Deus, nós ficamos certas e certos
de que o Senhor cumpre aquilo que Ele diz, que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele é justo, né? Então, que a gente realmente se dedique a estudar, a se aprofundar na palavra de Deus, que a gente não leia de forma superficial a palavra, sabe? Que a gente não leia como um checklist e diga assim, hoje já fiz o meu compromisso religioso do dia e pronto. Não, que a gente se dedique, que a gente leia a palavra, mas que a gente medite na palavra, não simplesmente passar o olho, sabe, de forma automática e quando a gente termina a leitura a gente não sabe nem o que a gente leu. Não, que a gente olhe, né? Então, eu vou estudar aqui as cartas paulinas, então eu vou ver qual era o contexto daquela época, por que Paulo escreveu aquela carta, né? Quem era a audiência, o porquê eles estavam precisando ouvir, no caso ler aquilo, né? Por que eles precisavam ouvir essas promessas, ouvir essas repreensões, como isso se aplica à nossa vida, sabe? Então que a gente possa realmente olhar para a palavra de Deus e ser realmente, que a gente possa olhar para a palavra de Deus e buscar nela o conhecimento do santo, que a gente possa conhecer o nosso Deus eterno, bondoso, e que a gente possa adorá-lo da forma correta, né? Então até isso, se a gente não conhece na palavra de Deus, se a gente não conhece quem Deus é, a gente não vai adorar a Deus da forma correta. A gente vai fazer como algumas pessoas dizem, que o importante é adorar. Não, existiram homens que foram mortos porque adoraram a Deus de qualquer jeito, né? Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então minha oração é que tudo isso que a gente falou hoje aqui à noite seja realmente uma injeção de ânimo para que você, mulher, você, homem, busque no Senhor, busque conhecer ao Senhor, né? E eu tenho uma boa notícia para te dar, é que você não está sozinho, né? Que o Senhor nos enviou um Consolador e é o Espírito Santo quem nos ajuda. Então vai ter momentos que vai ser difícil, mas nós não estamos sozinhos. Vai ter momentos que a gente não vai ter vontade, que a gente vai ter preguiça, né? Mas que a gente se levante e vá mesmo assim, e no caminho a gente vai ver que o Senhor nos ajudou, que o Senhor esteve conosco, né? Então, que o Senhor nos ajude e que nós olhemos e entendamos que é importante sim a teologia, e a teologia é para todos nós, a teologia é para o cristão, não unicamente para o pastor, não unicamente para os seminaristas, mas é para o cristão. Porque como, de novo, citando S. Sproul, a questão é se nós temos uma boa teologia ou uma má teologia, porque todos nós, né, somos teólogos, todos nós temos um conhecimento a respeito de Deus, mas nós precisamos ter o conhecimento correto acerca de Deus. Amém. Evelyn, muito obrigado pela sua participação. Amém, eu que agradeço. Sempre que você quiser voltar aqui no Teologicamente, está batendo um papo aqui com a gente. Muito obrigada. Quero agradecer também a vocês que nos ouviram até o final. Obrigado pela participação de todos vocês. Até a próxima e que Deus nos abençoe. Olha, tem uns cachorros latindo aqui na minha rua. Eu não sei se você está ouvindo. Não tá tô chegando ouvindo, para não. você? Não tô ouvindo. Ah, que bom. Esses cachorros esperam dar esse horário, 9, 10 horas da noite, 11 horas eles começam. Não quando posso nem você falar pensa nada, que eles, aqui é igual. quando você pensa que eles vão parar, começa de novo. Seu microfone é muito bom, que não dá pra ouvir não. Tá filtrando aí o ruído. Ah, ótimo. Então vamos lá. Teologicamente, o seu podcast de teologia.